Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de Filosofia Taoísta. Hoje então eu quero falar sobre a fêmea misteriosa, a energia do poder feminino, dessa virtude feminina. Em chinês, fêmea misteriosa, a gente fala Xuan Pin no taoísmo de Lao Tzu, e Xuan é misteriosa, Pin é feminino. Lao Tzu usa duas palavras para o feminino, né? Ci e Pin. E o conceito, digamos assim, chave do taoísmo também é o que está expresso na palavra suavidade, que está muito associado com o feminino, né? E como nós podemos nos curar na potência feminina, né? É isso que eu vou debruçar-se sobre isso que nós vamos fazer hoje, nessa meditação, reflexão. Então, antes de tudo, se vocês estão vendo o meu canal, os meus vídeos, sempre se inscrevam no canal. Caso vocês gostem, escrevam seus comentários, que isso contribui bastante para para o andamento de todos os nossos vídeos e lives, etc. Tá? Então, a virtude, então, como eu estava falando, do feminino, né, é que ela nos permite ser dóceis, né, sermos suaves e maleáveis e flexíveis no dia a dia. Essa é a grande virtude, né, da virtude dessa fêmea misteriosa. Então, vejam que interessante, né? Lao Tzu usa essa imagem, né, da fêmea como aquilo que consegue ser dócil, como aquilo que consegue se dobrar, se curvar, né? Então, se nós pensarmos na nossa existência, quantas adversidades, quantas circunstâncias difíceis, né? Quantas circunstâncias favoráveis e desfavoráveis nos assolam e nos atravessam. E se nós conseguirmos preservar-nos no silêncio, que é justamente uma das características fundamentais dessa suavidade feminina, nós conseguimos então preservar a saúde do corpo e da mente, né? Do espírito também. Então, quanto mais, na medida que quanto mais nós vamos desenvolvendo essa virtude, esse poder feminino, né? Divino, que também não deixa de ser divino, né, gente? A gente começa então a perceber que a vida flui, que a vida ela segue o fluxo da naturalidade. Xuan qi ziran. Xuan, esse verbo xuan é seguir. E no I Ching, olha que interessante, no I Ching a gente vê que o mesmo verbo é usado pelo Lao Tzu e é o mesmo que é usado no I Ching, que ele diz assim, a égua, né, lá no hexagrama Quan, que é o hexagrama receptivo, criativo, é o receptivo, que vem depois do criativo. O receptivo é o princípio feminino, né? É o princípio yin, né? É o princípio escuro, porque o feminino está associado ao escuro, né? A receptividade, o gesto de acolhimento. Vejam que interessante, enquanto o criativo, o Chen, está muito associado ao movimento, à iniciativa, àquilo que começa um projeto, um sonho, ao masculino, ao luminoso, o feminino está associado ao escuro, à receptividade, né? À humildade. E toda essa constelação de significados simbólicos, né, que estão juntos ali, nessa energia do feminino, né, que é justamente o que nos interessa pensar hoje, é fundamental para a gente praticar a suavidade da água. Então, digamos assim, em termos simbólicos junguianos, é como nós podemos conciliar com o nosso lado interior feminino, no caso do homem. No caso da mulher, é como ela pode se integrar, né, conciliando-se com o seu lado masculino, ânimos, né? No caso do homem, é com o seu lado feminino, ânima, que é seu lado da fêmea misteriosa, e que também, ao mesmo tempo, gente, não podemos esquecer que quando o Lao Tzu remete o nosso pensamento, né, nos conduz ao princípio do feminino do mundo, porque ele fala do feminino do mundo. Então, Lao Tzu, ele fala do feminino do mundo.
eu vou ler esse trecho aqui, ó, do Dao De Jing. Ele diz assim: é a conjunção do mundo, o feminino do mundo, né? Tiansha Zhi Ping. Então, é um feminino cósmico, é um feminino que abarca todas as coisas. É um feminino que não é senão uma manifestação da essência do Dao. Esse feminino é muito importante porque ele acolhe, ele abraça suavemente. A grandeza dela, justamente desse feminino, é que ela pode abraçar e acolher, englobar uma diversidade, uma variedade imensa de seres. E é nesse sentido que ela é como se fosse realmente, como se fosse não, ela é a mãe natureza, né? Que abraça, que acolhe. Então a virtude do feminino, se nós pudermos nos sintonizar com o poder desse divino feminino, é na medida em que nós começamos a praticar esse cuidado com os outros, esse acolhimento, esse gesto do amor, né, para com as outras coisas, não só seres humanos, mas com todas as diversas criaturas, né, que vivem nesse planeta Terra. É por isso que a imagem que Lao Tzu usa, que filosoficamente é muito interessante, é o grande reino como se fosse um declive, um rio que vai em direção a um ponto de convergência, a um ponto de confluência de todos os outros rios, ou seja, um lugar onde todos os rios, todos os riachos convergem. Imaginem rios fluindo em direção ao ponto de convergência, de confluência. Esse ponto é o feminino. Esse ponto é situado, né, numa região de baixo, bem baixa ali. Por que baixo? Porque justamente os rios em declive fluem para esse lugar. Então Lao Tzu diz assim: o grande reino é um rio em declive fluindo rumo à confluência dos rios. O grande reino somos nós simbolicamente, né? Somos nós com a virtude superior dessa fêmea misteriosa. Então esse grande reino também é no sentido político, né? Quando um grande reino não quer agir de maneira prepotente, não quer agir de maneira arrogante, e ele então ele aceita e ele acolhe os outros reinos, né? Ele trata bem com amizade, com aliança, com amizade, mas com muita diplomacia, né? Os outros territórios, outros países. Se a gente pensar no mundo internacional de hoje, quantos países não se relacionam entre si? E o ideal é que fossem de uma relação amistosa, de uma relação pacífica, né? E não de guerra, não intervenção bélica e coisas do tipo. Então, imagina que é justamente esse o ponto que o Lao Tzu ele é um certo crítico, né, do militarismo. Ele é o primeiro, né, um dos pensadores assim que falam desses prejuízos, dos malefícios da guerra. E aí a gente faz guerra primeiro contra consigo mesmo, antes de fazer guerra contra os outros. Porque vejam, quanto mais nós pudermos... olha só que, do ponto de vista simbólico, como é importante, né? Se nossos desejos, nossos pensamentos, nossas emoções, elas estão dentro de um território que é interno nosso, que está muito tumultuado, que está muito agitado, desarmônico, nós acabamos, então, perdendo, né, a oportunidade de exercer a virtude da fêmea misteriosa, que é, no fundo, uma virtude suave, uma virtude de acolhimento, de harmonização de todos os nossos instintos, pensamentos, sentimentos, né? Então, de certa forma, Lao Tzu nos quer fazer pensar que é no silêncio, digamos assim, feminino, que aí há uma possibilidade, segundo a leitura do Wang Bi, de nós podermos nos conectar com o que ele chama, o Lao Tzu chama de a raiz do céu e da terra, né? Porque a fêmea misteriosa se chama a raiz do céu e da terra. E essa raiz é uma porta, man em chinês, ela é a raiz kan, né? Kan Yuan, é a fonte de onde brota, e é a passagem de onde brota a energia infinita, a energia ilimitada, a energia abundante, né, do universo. É o Qi, o Yuan Qi, onde vem a energia primordial, o sopro primordial que alimenta todas as 10.000 coisas. Né? Então, de certa maneira, Lao Tzu nos remete então a Taiji, segundo Wang Bi. Taiji quer dizer suprema polaridade. É onde justamente
há uma harmonia completa, perfeita, entre o yin e o yang. Não há separação entre yin e yang, né? Esses dois sopros, yin e yang, estão indissoluvelmente ligados e unidos e harmonizados. Esse é o ponto de confluência que eu estava dizendo, né, agora há pouco. O ponto de confluência do mundo, vejam, é o ponto de convergência interno do ser humano, quando o ser humano alcança essa harmonia interna e alcança então essa harmonia cósmica, porque se trata de uma conexão profunda entre eu e o cosmos, entre todos nós e o cosmos. Então, é isso que é quando Lao Tzu diz a virtude, mostrando a virtude da serenidade, né, da serenidade feminina. Olha que bonito, gente. A serenidade, com a serenidade, a fêmea vence o macho, porque a serenidade age por baixo. Pin, olha, Pin, fêmea, né? Chang e Jin, através do silêncio, né, sempre. Shen, Mu, vence o masculino. E Jin, Wei, Xia, Wei, Xia. E através do silêncio, Qin, que é muito importante, vocês podem também ver os meus outros vídeos, inclusive eu falei da música do silêncio, né? Que é justamente através dessa virtude, então, da serenidade, do silêncio, né? Da quietude, do estar em repouso, que não quer dizer algo estático, que é algo que é morto, que não tem vida, que não tem potência. Por isso que eu acho que aqui nós devemos pensar muito nessa potência do feminino. Porque o feminino está muito associado à nossa cultura machista, a gente desvaloriza o feminino porque não tem força, né? E quem tem força é o masculino. Na verdade, justamente, Lao Tzu, paradoxalmente, ele inverte essa lógica, digamos, de que você acha que o masculino é que tem força. Não, é o feminino que tem a força, né? O feminino desse vale misterioso, onde confluem os rios, onde desembocam as águas dos rios, e onde então ali é que há um grande poder, uma grande potência, né, vital. O grande, digamos, o grande interessante pensar que a grande foco aqui é pensarmos nessa virtude que é extremamente, aparentemente fraca, mas é a aparência só, porque no fundo revela a força do feminino, né? Portanto, é o que eu estava dizendo. O He Shanggong fala que é justamente essa virtude da fêmea misteriosa, né, do feminino, é a virtude mesma, né? Qian Sha. Qian em chinês quer dizer humildade. Então, Sha é baixo. Então, Qian Sha quer dizer, ela consegue estar por baixo. A gente normalmente quer estar por cima, a gente quer ser o primeiro em tudo, né? Vencedor em tudo. É uma das coisas que Lao Tzu critica, que não é muito virtuoso nas nossas ações, né? É querer ser primeiro em tudo, né? Então, Lao Tzu preconiza essa atitude de moderação, essa atitude de humildade. Em chinês, até hoje, a gente fala qianshu, uma pessoa que consegue ser humilde porque ela consegue seguir shun, né? E esse verbo é o que é usado pelo Lao Tzu, quando ele fala na suprema harmonia, ta shun. Shun quer dizer estar em harmonia no sentido de seguir a grande naturalidade do Tao. Então, quando você segue a naturalidade, você não quer ficar preso, não quer enrijecer, não bloqueia, né? Você percebe as circunstâncias que te acontecem e você vai agindo de acordo com as circunstâncias. Essa é a virtude do grande sábio taoísta. Quando nós conseguimos, então, realizar essa virtude no dia a dia, nós conseguimos aprender um pouco, né, gente, sobre como nós podemos escutar os outros, como nós podemos escutar aqueles acontecimentos que nos apresentam determinadas características, sem que a gente anteponha antes alguma coisa de nossos juízos, de nossos preconceitos. Ou seja, juízos preconcebidos são aquilo que a gente julga e projeta sobre as coisas antes que as coisas, né, venham até nós. Então é preciso fluir com as coisas no sentido não de seguir os instintos nossos e agir loucamente, não é isso. No caminho taoísta a gente procura perceber o momento, né? E assim é que a gente vai acolhendo as coisas e exercendo a virtude feminina. Então, olha só, no I Ching a gente também percebe isso, né? No I Ching a gente percebe, eu vou ler aqui um trecho do I Ching, na tradução do Fu Peron, que é esse livro aqui, e ele diz assim, ó, lá no hexagrama Quan, né?
Quan é feminino, é o receptivo. Alguns traduzem corresponder, como Alfred Huan. Eu gosto muito do Alfred Huan e do Fu Perong do chinês, que é o original, que eu tenho o texto em chinês e a tradução moderna e o seu comentário. Então veja como é interessante o texto. Ele diz assim, 智广ó vastidão, 坤卦所象征的元气, o sopro originário que é representado pelo o hexagrama receptivo, 万物借它而得以生成. Todas as 10.000 coisas dependem do feminino, né, para que possam ser geradas, 生成, geradas. 它也由此顺应了天体. Então, o feminino, através dessa virtude dela, ela segue a essência do céu, que é o primeiro hexagrama, né, o hexagrama que é importante, esse hexagrama, né, do céu. Então, digamos que no taoísmo, na visão geral, aqui eu faço uma apresentação também do que seria a visão taoísta. A visão taoísta é a visão da totalidade, como eu já falei em outros vídeos, vocês podem ver. Ela inclui e não exclui os princípios masculino e feminino, os princípios opostos, que não são opostos somente para serem excludentes, mas são complementares. Então, o céu e terra se complementam, o yin e o yang se complementam. O Qian e o Quan, que são os hexagramas criativo, e o feminino, que é o receptivo, se complementam. Então, portanto, quando nós pudermos também percebermos e compreendermos que nós estamos na totalidade do grande Dao, nós percebemos que também nós somos partes, que nós podemos corresponder e não somente criar conflitos com as coisas. Se a gente começar a ter a atitude feminina da humildade, do Qiansha, né, como o Rechangon fala, se nós conseguirmos então curvar-nos, o que não quer dizer subserviência, né? Mas não quer dizer essa coisa que a gente, na nossa cultura, a gente já valoriza muito o indivíduo, por isso que fica esse excesso de individualismo, né? A autenticidade do indivíduo é importante, a singularidade individual é importante na medida em que nós somos livres para, né, termos nossas opiniões, exercermos nosso pensamento, praticarmos determinadas coisas de maneira livre. Isso é fundamental, até no mundo moderno. Agora, o que nós podemos incorporar da sabedoria chinesa e justamente de Lao Tzu e do I Ching é justamente o poder de absorção e de acolhimento, né? De perceber que nós podemos aceitar determinadas coisas sem nos opor. E isso é seguir a naturalidade também, né? Então vocês vejam lá o meu vídeo sobre a naturalidade, né? 自然 em chinês. Vou continuar então o I Ching, olha o que ele nos diz. 坤卦代表的大地以其厚重来承载万物. Então a grande virtude generosa dessa, né, que é o feminino, que é representado pelo grande terra, é carregar todos os seres. A grande terra carrega no seu seio todos os seres. 功能也回应了无边无际的需求. 回应, então é exatamente isso, né? Ela consegue corresponder, né? 回应 é mais ou menos como em chinês 顺应, que é a correspondência, corresponder. Então a virtude do feminina é corresponder às coisas. É como diz o Lietzi no Vazio Perfeito, é ser como um espelho, um eco, né, do mundo. Olha que bonito, gente. Nós, na medida em que nós formos como espelhos do mundo, nós podemos então agir de maneira plena, refletir sem se apegar às coisas. É como, nós vamos ver aqui daqui a pouco, né, como aparece a figura da égua feminina, né? Então, a gente consegue corresponder ao quê? Às necessidades, né, de maneira ilimitada, né, de maneira generosa, vastidão aqui, né, essa ideia. Então, olha só agora o I Ching nos apontando aí, nos fazendo conhecer essa virtude feminina que é 它包容宽裕而广阔远大. Ela consegue abarcar de maneira ilimitada, de maneira vasta e profunda. 远大, né, profunda. Por isso que o Lao Tzu, né, ele é muito devedor do I Ching. Ele fala lá em harmonia, grande harmonia, Ta Sun, né? Quer dizer, essa ideia de que
a grande harmonia, ela consegue Paoron, ela consegue Ron, ele usa a palavra Ron, que é aceitar. Aqui ele também, I Ching fala Ta Paoron, né? E ela, no original, é De Han Wu Jiang. Nossa, De Han Wu Jiang quer dizer ter a virtude de poder ter sem limites. A virtude dela é que é ilimitada, ela consegue em todas as direções abarcar tudo, né? A onipresença dessa virtude feminina, veja, é realmente cósmico, né, gente? Uma virtude cósmica que pode abarcar todas as coisas, né? 十各类物种都通顺畅达, quer dizer, faz com que todas as coisas possam fluir de maneira desimpedida, né? De maneira harmônica. Muma, agora sim, Muma, Ma é cavalo, né? Quer dizer, égua. Aqui, Muma é égua, então. Mu é mãe, né? Mas quer dizer fêmea. Muma, então, é 是属于大地的生物, é justamente a criatura da grande terra. Então, I Ching usa a imagem da égua para simbolizar a grande terra, para simbolizar a virtude feminina, que é abraçar todas as coisas, né? 此行大地而没有疆界, e ela consegue galopar, né? A égua consegue galopar toda a terra e não ter limites, né? Então o poder da égua, né, no sentido aqui cósmico, é poder abarcar tudo. 性格柔顺而适宜正固, né? E a sua característica fundamental é Rou-shun. Essa palavra Rou é muito usada no taoísmo pelo Lao Tzu, pelo Zhuangzi e Liezi e outros taoístas. Rou-ro é suavidade. Rou-ro. Então, a capacidade, a virtude feminina é ser Rou-ro, quer dizer, ser suave. Rou-ro, Rou-shun, aqui é seguir com suavidade todas as coisas sem limites, ou seja, é de uma generosidade tão vasta que a gente acha que até nosso intelecto é incapaz, né, gente, de imaginar isso. É um amor, é um acolhimento tão generoso que o feminino, a virtude feminina pode, né, a virtude cósmica aqui, pode abarcar, né? Então, 君子在前进时, né, 先行动会迷惑而失去正道. Então ele está falando que o homem nobre, quando quer avançar no sentido de precipitação, de arrogância, nesse momento esse homem ele poderá perder-se no seu caminho e perder aí o grande Dao correto, ou seja, o caminho correto, né? O Dao é a palavra caminho. Ou seja, ele cai na ilusão. Então, um cuidado, gente. Quando a gente age nas coisas, é preciso ponderar e acolher os momentos de maneira suave, no sentido de perscrutar, saber o que está acontecendo naquela circunstância. É o que eu sempre falo, né? É como se adequar. Então, a virtude feminina pode se adequar à circunstância, porque antes ela é submissa, não no sentido da subserviência, mas no sentido de ser submissa e dócil, de perceber o momento adequado, tá? Por isso que ela não erra, ela não perde, né, o caminho correto. 在后随顺就可以获得很长法则. E essa é a virtude que o I Ching está falando, né? I Ching, a gente fala assim, I Ching em chinês, né? I Ching está falando o quê? Que quando nós seguimos atrás, como a égua segue atrás do cavalo, que é o macho. Então ela não quer impor, ela não quer estar na primeira posição sempre. Ela quer estar atrás, porque ela é humilde. Essa é a virtude da humildade, é você colocar-se atrás, que ninguém quer se colocar, né? Mas nem os homens da época de Lao Tzu, e consegue, olha só, esse é o paradoxo, consegue, colocando-se atrás, alcançar o princípio, né, do Dao, do grande Dao constante. Então, aí depois ele vai falar, então, 在西南方得到朋友, então na região sudeste você vai conseguir amigos, claro, porque você está na humildade, os amigos chegam a você, né? 是指伴随同类前进. Isso está se referindo a, claro, né, é justamente você seguir aqueles homens, né? Depois, só que no lado nordeste, né, 在东北方丧失朋友, você perde os amigos. Quer dizer, nem tudo na vida você só ganha, você pode perder também amigos. Isso é possível de acontecer no mesmo hexagrama, é o que eu sempre digo, né? No I Ching, o hexagrama,
ele traz tanto aspectos positivos quanto negativos, tá? Então a gente precisa analisar num contexto muito particular daquele hexagrama os aspectos positivos e negativos para a nossa situação humana, né? E isso está falando que 是指最终会有喜庆, né? Então está falando que no final das contas você vai ter boa fortuna. Quer dizer, no final das contas, esse hexagrama ele é positivo, né? 安于正固的吉祥在于配合大地而没有疆界, né? Então está falando que nós se pudermos repousar como a própria fêmea, né? Repousar firmemente na boa fortuna, nós então seria como se seguíssemos a grande terra e não termos limites, né, na nossa generosidade, nossa capacidade de acolher os outros, de poder escutar os outros. Isso não quer dizer resignação, subserviência ou tolerância no sentido de aceitar todas as outras coisas injustas que acontecem por aí, mas é compreender que na grande totalidade do Tao, e é isso que o Fu Peron, né, nessa grande tradução e comentário ao I Ching, Fu Peron nos mostra que a capacidade da virtude, inclusive depois ele vai falar da virtude do homem superior, do I Ching, desse homem nobre, é justamente ter a virtude de acolhimento, de abraçar, de poder... a virtude dele é carregar as 10.000 coisas como a grande terra carrega, né? A gente tem essa imagem muito próxima também ao fato de Jesus Cristo poder ter abraçado as dores da humanidade. Vejam que Jesus, no sentido cósmico, ele é uma figura interessantíssima, porque ele teve essa virtude da humildade, né? Diz na Bíblia, ele vai assumir a condição de servo, ele que é um Deus, né? Ele assume a condição de servo na condição humana e assume, portanto, isso, ele acolhe a dor da humanidade, redimindo, né, a dor de todos nós. Então, essa é a virtude da humildade, não é à toa que também Cristo falava na humildade. Então, gerar as coisas sem depender, sem querer ter posse, é isso que é também a virtude feminina, a virtude misteriosa, Xuanta. Eu já falei também em outro vídeo sobre a virtude misteriosa. Por ora, então, nós podemos então meditar muito nessa questão de como nós atingirmos a humildade, tá? De como nós podemos alcançar essa virtude feminina da potência e ser curativo isso para nós. Porque vejam, as energias todas dos pensamentos, dos sentimentos, das nossas práticas, seja de tai chi, seja de meditação, seja de trabalho, seja de família, né? Todas elas devem se harmonizar. É por isso que a gente precisa muito nesse momento termos a capacidade de ouvir, ter a capacidade de dialogar com os outros, ter a capacidade de ouvir aquilo que está dentro de nós também, e a gente procurar construir, né, criar uma nova harmonia. Essa nova harmonia que está para vir, ela só poderá vir, aí eu vou terminar citando a tradução belíssima do Offer Juan, que eu adoro essa tradução, eu indico para vocês, da editora Martins Fontes. Então é assim: a boa fortuna vem do repouso na perseverança. Corresponde à capacidade infinita da Terra. E a essência da Terra é estender-se, corresponder, Xuan, né? Assim o homem superior enriquece sua virtude para sustentar todos os seres. Lembrando então justamente essa grande virtude do feminino. Eu vou repetir aqui: o homem superior enriquece sua virtude para sustentar todos os seres. É isso aí, gente. Se vocês gostaram do vídeo, dá um clique. Se vocês querem fazer observações, escrevam lá no mural do YouTube e façam suas contribuições e se inscrevam no canal. Eu fico por aqui. Até a próxima e um grande abraço.